Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, queridos amigos e amigas, a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Nós fazemos parte da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. O nosso endereço é Rua Arnaldo Magnini Caro, número 1370, bairro Campo Grande, zona sul da cidade de São Paulo. Que a reflexão de hoje possa nos fortalecer e nos trazer entendimento. É uma grande alegria estarmos juntos novamente para esse aprendizado. Vamos então para a nossa prece. Vamos fazer as nossas vibrações pelos nossos irmãos através da energia do nosso pensamento. Vamos primeiro pedir pela paz do mundo, pelos que estão em grande sofrimento, pelos que estão nas zonas de conflito, pela saúde dos enfermos, pelos desalentados, pelos nossos irmãos moradores de rua, pelos desempregados, pelos que estão passando pela provação da fome. Pedimos também pelos nossos desafetos, pela harmonia nos lares desajustados, pelos nossos amigos e familiares e por nós mesmos. E agora vamos rezar juntos por você, pelas suas intenções. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, principalmente do mal que ainda reside em nós. Que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos no livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita. Item número 3, pessoal, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Hoje nós vamos das questões 245 até a questão 250. E Allan Kardec questiona a espiritualidade elevada. Na primeira questão, 245, Allan Kardec pergunta: a vista dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos, porque nós enxergamos através dos nossos olhos. Será que nos espíritos também é assim? Então, a espiritualidade nos responde: não, é uma faculdade geral. O espírito vive sem a matéria, sem o corpo. Então, ele enxerga por todo o seu ser. As suas faculdades não estão mais circunscritas aos órgãos
do corpo. Na questão seguinte, 246, os espíritos precisam de luz para ver? Será que eles precisam de luz para enxergar como nós? E aí os espíritos respondem que eles veem pela luz própria, sem necessidade de uma luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aqueles que se encontram num estado de expiação, porque nós colhemos as consequências do que fazemos. Todos nós estamos colhendo aquilo que fizemos, seja para o bem, seja para o mal. Então, aqueles espíritos que fizeram escolhas equivocadas, que praticaram o mal, eles podem se encontrar sem a luz, podem estar na escuridão. Mas o espírito que já tem um certo progresso não fica no escuro, ele tem a luz própria. Na questão 247, os espíritos precisam transportar-se para ver em dois lugares diferentes. Eles podem ver ao mesmo tempo um hemisfério e outro do globo? Resposta dos espíritos. Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, olha aí, gente, aparecendo de novo a questão do pensamento. Eles podemos dizer que eles podem ver por toda parte de uma só vez. O seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo, mas essa faculdade, essa capacidade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais limitada será a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter uma visão de conjunto. Então, se o espírito for um espírito superior, ele tem essa capacidade de ver com a rapidez do pensamento, ou seja, ele pode enxergar praticamente dois lugares quase que ao mesmo tempo. Em seguida, Allan Kardec faz a seguinte observação: a faculdade de ver dos espíritos, inerente à sua natureza, difunde-se por todo o seu ser, como a luz num corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve a tudo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. O espaço, o tempo, envolve o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Então, não existe obstáculos materiais. O espírito pode passar por portas, por paredes, e ele tendo esta capacidade, nós podemos, quando nós fazemos a prece, podemos pedir, evocá-los, para que eles venham nos visitar. Quando nós realizamos o Evangelho no Lar, por exemplo, nós estamos fazendo um convite para que Jesus venha nos visitar. E aí
recebemos a visita desses espíritos benfeitores para que nos ajudem nas nossas dificuldades, harmonizando a nossa casa, trazendo paz, saúde, alegria para toda a família. Por isso que é tão importante nós realizarmos o Evangelho no lar. É uma vez por semana, você pode reunir a família. Se ninguém quiser participar, não pode forçar. O importante é marcar um dia e um horário que seja mais conveniente e fazer o seu Evangelho no lar. Nós arrumamos tempo para tantas coisas e às vezes esquecemos de arrumar tempo para Deus, para alimentar a nossa alma. Continuando, compreende-se que assim deve ser, pois no homem a vista funciona através de um órgão que recebe a luz, e sem a luz ele fica na obscuridade. Nos espíritos, a faculdade de ver é um atributo próprio, que independe de qualquer agente exterior. A vista não precisa de luz, no caso do espírito. Então, tem uma observação aqui, ver ubiguidade, item 92. Aí, indo para a questão número 92, a questão é a seguinte: se os espíritos têm esse dom da ubiguidade, que em outras palavras, se o espírito pode se dividir ou estar ao mesmo tempo em vários lugares. Então, a resposta é que o espírito tem a sua individualidade, ele não pode se dividir, mas ele pode irradiar, para os diferentes lados, em diferentes irradiações. Então, vejam que bênção que é quando nós fazemos a prece e evocamos a Deus, a Jesus, os bons espíritos, e eles vêm nos socorrer. Então, nós também, como espíritos imortais que somos, também podemos irradiar bons pensamentos, boas energias através da prece. É um intercâmbio entre nós e eles, entre o mundo material e o mundo espiritual. Nós também temos essa capacidade de irradiar através do nosso pensamento as boas energias. Por isso que Joana de Ângeles sempre nos fala que tudo começa pelo pensamento. A Joana de Ângeles é a mentora do Divaldo Pereira Franco. Continuando, pessoal. Questão 248. O espírito vê as coisas distintamente como nós? Resposta: mais distintamente, porque a sua vista penetra o que a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece, Então, os espíritos têm uma capacidade muito maior de ver e de realizar coisas do que nós. Questão 249. O espírito percebe os sons? E a resposta é sim.
percebe até mesmo o que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Ou seja, os espíritos também têm uma capacidade muito maior, né, do que nós, uma percepção muito maior. E quanto mais eles são elevados, maior é essa capacidade. Questão 249A. A faculdade de ouvir como a de ver está em todo o seu ser? Resposta: todas as percepções são são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste de corpo material, elas se manifestam pelos meios orgânicos, ou seja, pelos órgãos do sentido. Mas no estado de liberdade não estão mais localizadas essas percepções. E a última questão, número 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las? Resposta: o espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isto de uma maneira geral e sobretudo para os espíritos elevados. Os espíritos imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento. Então, os espíritos elevados, né, podem ouvir somente o que eles quiserem. E os espíritos que são imperfeitos, eles ouvem aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento, graças à bondade divina, que sempre está à disposição deles, caso eles se arrependam dos males que cometeram e queiram novamente buscar a Deus. Deus respeita o livre-arbítrio de todos nós, encarnados e desencarnados, porque todos nós viemos, né, a partir do momento que nós fomos criados por Deus, nós já sabemos que somos espíritos imortais e a partir do momento que viemos aqui para o nosso planeta Terra, nós já nos conscientizamos que precisamos ser bons, gentis, que precisamos praticar o bem. É preciso saber viver com religião ou sem religião para que possamos nos melhorar, corrigir os nossos defeitos, fazer o bem. Nós já vivemos a vida no plano espiritual, mesmo quando nós estamos aqui encarnados, nós já temos toda uma vivência no plano espiritual quando nós vamos dormir. O sono, pessoal, é uma preparação, é um treinamento para a vida espiritual. Por isso também que é tão importante nós fazermos a prece antes de dormir, para que o nosso anjo da guarda nos acompanhe,
porque quem precisa do repouso, do descanso, é o corpo. O nosso espírito, ele se desprende. Acontece durante o sono um afrouxamento dos laços que prendem o espírito ao corpo. Esse afrouxamento é parcial, porque se ele fosse um afrouxamento total, seria o desencarne. Então, nós, através da prece, podemos já nos preparar para que o nosso anjo da guarda nos leve para recebermos a devida orientação, o refazimento necessário, principalmente quando estamos passando por grandes provas. Podemos também auxiliar no trabalho dos irmãos que estão numa condição de maior inferioridade do que nós. Então, os trabalhos da casa espírita, eles não terminam quando as portas da casa se fecham. Muito pelo contrário, tanto os encarnados quanto desencarnados serão assistidos no plano espiritual. Então, nós podemos fazer parte deste trabalho enquanto o nosso corpo está em repouso. Alguns médiuns vão guardar a lembrança de alguns flashes. Dificilmente vamos lembrar de tudo o que acontece, mas existem verdadeiras caravanas de trabalhadores encarnados que chegam até as zonas umbralinas para resgatar aqueles irmãos que já se encontram em prece, pedindo ajuda a Deus. Podemos realizar trabalhos de estudo e adquirirmos maior progresso, tanto lá como cá. É um intercâmbio abençoado. Nós chamamos de sono inteligente. Tem uma frase, um pequeno trecho no livro Céu e Inferno, capítulo 3, item 10, em que Kardec nos fala: o espírito progride igualmente na erraticidade, ou seja, no plano espiritual. Nela adquire conhecimentos especiais que não poderia adquirir na Terra. Suas ideias então se modificam. O estado corpóreo e o estado espiritual são para ele as fontes de duas formas de progresso que se desenvolvem solidárias. É por isso que ele passa alternadamente por esses dois modos de existência. Então, irmãos, vejam que podemos fazer uso do nosso sono de forma inteligente. E não basta somente a prece antes de deitar, mas toda uma conduta de vida, sempre no esforço de sermos coerentes com o Evangelho de Jesus. Tudo começa pelo pensamento, podendo chegar pensamentos difíceis, isso é normal, mas aí fazemos aquela troca. Trocamos o pensamento difícil por um pensamento bom, para que fiquemos sempre em sintonia, em oração com os bons espíritos. E já podemos
ir realizando boas obras lá no plano espiritual. Tem um livro muito bom que é de André Luiz, Os Mensageiros da Luz, onde retrata essa nossa vida que temos no plano espiritual enquanto dormimos, que é o livro Mensageiros da Luz, se não me engano, no capítulo 8. E também os livros da dona Ivone do Amaral Pereira, que ela era uma médium de translação, ou seja, ela podia se transportar através, mesmo inclusive quando em vigília, através, se elevar através de si mesma e trabalhar também lá no plano espiritual. Então, para terminar, quero agradecer mais uma vez a sua atenção, que você tenha uma excelente semana, um abraço de muita paz e muito obrigada.